Hein? Amados, hoje nós continuamos a nossa caminhada de fé. Num propósito que Deus colocou no coração, de que os meses de novembro e dezembro, o Senhor vai trabalhar na nossa vida e nós vamos buscar em Deus, para que a nossa fé seja aumentada, para que nós venhamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Você crê que Deus tem milagre para a tua vida? Você crê que Deus tem bênção para a tua vida? Só que às vezes, amados, nós não recebemos, sabe por quê? Porque fizemos do nosso jeito e muitas vezes não temos fé. E hoje nós vamos falar a história de uma pessoa que talvez você vai pensar no primeiro momento assim, eu acho que o pastor enganou. Porque você vai prestar atenção no final da história. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25. Você conhece a história dessa mulher. Por isso que você vai dizer assim, eu acho que o pastor errou, essa mulher tem fé. Mas vamos ler o texto primeiro, amém? Marcos, capítulo 5, versículo 25. Quem achou diz amém. Quem não achou diz paciência. Vai que está todo mundo rápido aí. Amém? Vamos lá. Aconteceu que certa mulher havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera na mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, sabendo do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu. Senhor, fala conosco nessa noite. E ministra, Pai, a tua graça, ministra, Pai, a tua palavra. Em nome de Jesus. A igreja diga glória a Deus. Toma teu assento em nome de Jesus Cristo. Amados, quem já não passou, talvez, um discurso que você conheça, quem já não passou por um problema, quem já não passou por uma enfermidade, quem já não passou por uma provação, quem já não passou por uma situação difícil, e muitas vezes, em alguns momentos, isso demora um tempo. Às vezes, nós estamos orando por uma cura que demora a vir. Às vezes, nós estamos buscando em Deus para que alguém se converta, mas passa dia, passa mês, passa ano, e parece que a pessoa não converte, parece que até está mais dura de coração. Às vezes, nós estamos orando para que alguém se liberte de um vício e parece que vai de mal a pior. E a pergunta que muitas vezes nós nos fazemos é, será que está adiantando? Será que está dando certo? Porque eu quero que você entenda, amados, que quando nós passamos por uma situação assim, quando nós enfrentamos uma dificuldade, quando é no início, muitas vezes nós temos fé, e aí nós cremos e nós buscamos a Deus. Só que quando aquela situação ela começa a se prolongar, quando aquela situação ela começa o tempo a passar e nós olhamos para aquilo ali e não vemos solução, muitas vezes nós começamos a desistir, nós jogamos a toalha, nós dizemos assim, é melhor eu abandonar porque não vai dar certo. Eu estou orando, eu estou pedindo, eu até estou indo na igreja, estou fazendo propósito com Deus, mas nada, diga comigo, acontece. Diga nada, acontece.
E aí, amados, é nesse momento que a nossa fé, ela é provada. Por quê? Porque imagina na sua vida assim, o problema que você viveu ou que você está vivendo. O problema aparece, você ora e Deus responde. Seria bom ou não? Acho que a igreja não entendeu. Ah, bom, acordou. Só faltou o start. Seria maravilhoso nós orarmos hoje e amanhã a resposta está pronta. Seria fácil manter a fé assim? Seria fácil ter fé assim? Será? Porque às vezes Deus responde e a gente continua do mesmo jeito. Às vezes Deus responde às nossas orações e em vez de nós mudar, nós não mudamos. Às vezes nós somos abençoados por Deus, recebemos milagres na nossa vida, mas tem coisas que nós precisamos mudar e não mudamos. Então talvez a gente só tenha uma ótica diferente. Às vezes a gente acha que seria mais fácil e não seria. Mas tem o outro lado da história. O outro lado da história é quando a gente começa a buscar e parece que a coisa não tem fim. E aí a pergunta vem: como que eu faço para me manter com fé? Como que eu faço para me manter em pé? Como que eu faço para não desistir? Como que eu faço para não jogar toalha? Talvez você já viveu ou está vivendo uma situação assim. Talvez você está enfrentando algo na tua vida em que você já pensou, é melhor desistir. É melhor jogar a toalha, é melhor abandonar, porque não vai ter solução. Eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Eu já usei todas as minhas forças. Eu já usei tudo o que eu podia, mas nada adiantou. Nada acontece. Quando olhamos para a história dessa mulher, quem é que já conhecia a história da mulher do fluxo de sangue? Todo mundo. É uma história conhecida. A mulher que estava enferma há 12 anos, que padeceu, e que chegou um dia e que não teve mais o que fazer e ouviu falar de quem? Jesus. E quando ela ouve falar de Jesus, ela faz o quê? Vai até Jesus. E ela disse, ao apenas tocar na orla da veste, o que vai acontecer? Vou ser curado. O que eu quero que você preste atenção, que talvez você não prestou atenção, é num detalhe. Quando essa mulher descobre a sua enfermidade, ela tinha fé? Sim ou não? Não. Por que ela não tinha fé? Porque a Bíblia vai nos dizer algo que você talvez não percebeu. A Bíblia vai nos dizer que ela era uma mulher de posses. Ela era uma mulher que tinha. Então, quando a enfermidade aconteceu, o que é que ela disse? Eu tenho, e eu tenho dinheiro, eu posso escolher os melhores médicos. Eu posso ir atrás dos melhores tratamentos, e agora eu vou ser. Porque a fé dela estava onde? Muitas vezes as pessoas correm atrás do dinheiro como se fosse a solução para a sua vida. E quando tem, percebe que não é. O que eu quero que você entenda é que essa mulher fez o que muitas vezes nós estamos fazendo. Essa mulher, quando ela olhou para o seu problema, quando ela olhou para a sua dificuldade, ela disse assim, não, isso aqui é tranquilo, eu tenho muito dinheiro. Eu vou correr atrás do que a medicina oferece de melhor. E eu vou pagar, e eu vou ser curado, e daqui uns dias eu estou boa. Só que a Bíblia vai dizer que ela começou a passar dia, passar mês, passar ano, e vai gastando, e vai gastando, e vai gastando, até que chegou um ponto que a grana secou. E a pergunta que você tem que se fazer é, aonde a fé dela estava? Nas coisas, diga, terrenas. Enquanto que a nossa fé estiver nas coisas terrenas, enquanto que a nossa fé estiver nas coisas materiais, nós não vamos experimentar o que Deus tem para nós. Sabe por quê? Porque nós vamos confiar naquilo que os nossos olhos veem. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio. Diga, eu preciso crer. Sem ver. E isso parece um pouco doido, não é? Parece um pouco, como assim? Como é que eu vou crer em algo que eu não vejo? Isso é fé. O que eu quero que você entenda, amados, é que
a Bíblia vai dizer que passou-se o tempo. Passou-se 12 anos. A situação não mudou, o dinheiro acabou, e agora ela olha para ela, e agora ela se vê uma mulher doente, ela se vê uma mulher fraca, e ela se vê uma mulher pobre, porque ela gastou tudo. A pergunta é, não era hora de desistir? Era, né? Ela tinha todos os motivos para desistir. Quantas vezes nós já nos sentimos assim, agora não dá mais. Agora eu jogo a toalha, agora eu abandono tudo, agora eu desisto de tudo. E acabou. Essa mulher, no pior momento da sua vida, ela ouve falar da melhor pessoa que ela podia ouvir falar. A Bíblia vai dizer que ela ouve falar em Jesus. Ela ouve falar, a Bíblia diz, a fama de Jesus. E qual é que era a fama de Jesus, amados? Que Jesus Cristo, aonde estava passando, os enfermos estavam sendo curados. Os coxos estavam andando, os paralíticos se levantavam, os cegos estavam enxergando, os mudos estavam falando, até os mortos estavam ressuscitando. O que ela ouve falar, amados, é o que você tem ouvido falar. É o mesmo Jesus Cristo que estava na Bíblia, é o mesmo Jesus Cristo que você tem ouvido falar. A pergunta que você tem que se fazer é, mas e onde está minha fé então? Porque muitas vezes nós estamos ouvindo falar de Jesus, mas a nossa fé ainda não está lá. A nossa fé ainda está aqui, nas coisas terrenas. A Bíblia diz que quando essa mulher ouve falar, ela muda. Essa mulher, quando ela ouve falar de Jesus, ela tem que mudar. Era necessário mudar, era preciso, sabe por quê? Porque ela não tinha mais opção. Tudo que ela podia fazer, ela tinha feito. Quantas vezes nós estamos vivendo dessa maneira? Tudo que nós podemos fazer, nós fizemos, mas aí não dá certo. E aí, em último caso, a gente pensa assim, bom, eu acho que agora eu vou pedir para Deus. Quantas vezes, amados, nós sabemos o Deus que nós servimos, nós conhecemos o Deus que nós servimos, mas quando a situação vem, quando a luta vem, quando o problema se levanta, nós pensamos em fazer tudo, do nosso jeito, da nossa maneira. Eu vou fazer isso, eu vou escolher aquilo, eu vou por tal caminho, eu vou tomar tal decisão. E esquecemos de colocar Deus na frente. Esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. E aí, amados, é onde a nossa fé, ela passa a ser provada. Porque aonde nós deveríamos provar a nossa fé, aonde nós deveríamos mostrar que nós somos cristãos, muitas vezes é quando nós damos volta e voltamos, sabe para onde? Para o mundo. Uma vez eu vi um pastor dizer, ele disse assim, as pessoas quando estão perdidas no mundo, quando não tem mais para onde ir, sabe para onde elas correm? Para a igreja, para Deus. E muitas vezes as pessoas que estão dentro da igreja, quando estão passando por um problema, ao invés de se firmar em Deus, elas voltam para o mundo. Fazem o caminho inverso. A pergunta é, aonde está a sua fé? O que Deus quer fazer com você nessa noite, amados, é o que Deus fez com essa mulher. Deus quer despertar a sua fé. Hoje o tema é esse, desperta a sua fé. Porque essa mulher, ela não tinha fé, mas ela ouviu falar. E quando ela ouviu falar, a fé dela foi desperta. Foi despertada. E quando a fé dela foi despertada, ela creu. Ela acreditou, ela não virou as costas, mas ela confiou. Ela olhou e disse assim, agora eu preciso e eu quero esse Jesus na minha vida. Sabe, amados, quando nós conhecemos a palavra, quando nós conhecemos Jesus Cristo, mas quando as vem e nós não buscamos Deus, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos virando as costas para Deus. É como se nós estivéssemos olhando para Deus, estivéssemos dizendo para Ele assim, ó, eu não acredito que o Senhor pode solucionar isso aqui. Eu não acredito que o Senhor pode resolver esse problema. Eu não acredito que o Senhor pode transformar essa situação. Eu acho que eu vou fazer do meu jeito, que eu sei mais do que o Senhor. Essa é a nossa atitude, quando não buscamos Deus em primeiro lugar. Só que essa mulher, amados, a Bíblia vai dizer o quê? Que ela ouve falar, isso desperta a fé, uma fé que estava morta, uma fé que estava direcionada no lugar errado.
E quando ela entende isso, ela vai até Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ela estava fraca, que ela estava debilitada, há 12 anos com uma hemorragia. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela diz, eu preciso ir até Jesus. E aí eu quero que você entenda a caminhada dessa mulher. Essa mulher, ela sai da sua casa, fraca, debilitada. Mas ela dizia assim, se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu vou ser curado. Talvez, amados, a tua fé está morta como a fé dessa mulher. Mesmo que você já tenha conhecido Jesus, mas você talvez, pelas situações que você tem vivido, pelas lutas que você tem passado, hoje você olha para a tua fé e vê que ela está morta. Por isso que o Senhor te trouxe nessa noite aqui, só para restaurar a tua fé, só para despertar a fé que estava morta no seu coração. Bota a mão no teu coração e diga assim, Senhor, nessa noite, desperta a minha fé, para que eu possa viver o que o Senhor tem para mim. Essa mulher, amados, ela foi despertada na sua fé. E apesar da dificuldade, apesar de toda a provação, apesar de tudo que era difícil, praticamente impossível, ela disse assim, eu vou até Jesus. E isso é o que nós precisamos entender, amados. Às vezes nós nos esforçamos para correr atrás de tantas coisas ou atrás de tantas pessoas, mas quando é para correr atrás de Jesus, nós temos uma desculpa pronta. Nós temos sempre algo pronto. Hoje não dá para ir no culto, por quê? Porque eu estou cansado. Convida para ir comer churrasco, passou a canseira. Convida para vir para a igreja para orar, não dá, estou doente. Convida para uma festa, estou são. É assim que muitas vezes nós temos nos comportado diante de Jesus. Parece que quando é para nós ir até Ele, nós sempre temos algo pronto para dizer para Ele. Hoje não. Só que essa mulher, ela disse, hoje, sim, eu vou até Jesus. Ela reúne todas as suas forças, amada, e diz assim, eu vou tocar naquele que pode me curar. Talvez, amados, o que você precisa na tua vida é isso. É despertar no teu coração esse momento, esse desejo, essa paixão. Eu vou até Jesus e Ele vai me curar, Ele vai me libertar, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai mudar a minha casa, Ele vai mudar a minha família. O milagre que eu estou precisando, eu vou até Ele e vou conquistar. Amém, igreja? Então desperta onde você está, porque ainda parece que a igreja está dormindo. É isso que você precisa entender. Porque não adianta nada eu vir, não adianta nada eu ouvir, mas se eu não tiver fé para receber, você vai sair daqui do mesmo jeito que você chegou. Com uma fé morta, com uma fé que não é viva, com uma fé que não crê em milagre. O que eu quero, amados, que você entenda nessa noite, você precisa despertar. Tem gente que só fica olhando para os seus problemas, tem gente que só fica olhando para o seu umbigo, e aí você diz assim, ai coitadinho de mim, ai eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. Para de reclamar, para de murmurar, começa a buscar o Senhor. Quando nós enfrentamos uma luta, amados, nós temos duas opções. Ou nós buscamos a Deus ou nos afundamos na luta. O que você está escolhendo? O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo das suas escolhas? Essa mulher, ela disse, eu já estou no fundo do poço, e eu só tenho uma opção, e a opção é, eu preciso buscar Jesus. A opção que você tem para a sua vida é essa, amado. A opção que você tem para a sua vida é buscar Jesus, porque o resto, tudo você já tentou. E a pergunta é, onde você foi parar com tudo aquilo que você tentou? É isso, amados, que você precisa entender, e essa mulher, ela entendeu, e quando ela entendeu isso, ela dizia, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Sabe o que muitas vezes está limitando o teu milagre? É porque você não está olhando para Jesus. É porque você está olhando para as coisas naturais. Para de olhar para cá. As coisas terrenas, amados, são passageiras. Começa a olhar para as coisas que vêm do céu. Sabe o que a Bíblia nos diz no livro de 1 Coríntios? Capítulo 2, versículo 9. A Bíblia diz assim, ó. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que
o amam. Talvez, amados, você tem sonhos, talvez você tem projetos, talvez você busque vitórias na tua vida, mas sabe o que Deus está dizendo? Por mais que você sonhe, por mais que você almeje, o que Deus tem preparado ainda é maior, porque você pode ter pensado, você pode ter visto, você pode ter ouvido, pode ter subido ao teu coração, mas não chega aos pés do que Deus preparou para você. Tome posse disso. A Bíblia diz, nem o teu olho viu, nem o teu ouvido ouviu, nem subiu o teu coração, mas o que Deus tem para a tua vida é muito maior. Recebe isso na tua vida, desperta isso na tua vida, igreja. É isso que essa mulher viu, é isso que essa mulher entendeu. Ela disse assim, eu preciso desse Jesus. Eu sei que nele está o meu milagre. A pergunta que você tem que se fazer é, o teu milagre está onde? O teu milagre está em Jesus? Então vá até ele, busque até ele. Porque essa Bíblia vai dizer que essa mulher, ela foi até Jesus Cristo. E ela passou pela multidão, ela se apertou. Então ela vai e chega e toca em Jesus. E sabe o que a Bíblia diz? Que quando ela toca em Jesus, na mesma hora o sangue estanca. A igreja não entendeu. Na hora que ela toca em Jesus, o sangue estanca. O milagre acontece quando ela toca em Jesus. O que eu quero que você entenda, amados, que talvez está faltando só você tocar. Está faltando só você estender a mão e dizer assim, Senhor, eu agarro em Ti hoje e não largo mais. Apesar de tudo, eu não vou largar mais o Senhor. Eu posso passar o que for, mas eu não largo mais o Senhor. Então a Bíblia, ela nos diz, amados, que essa mulher, ela toca. E quando ela toca em Jesus, o milagre acontece. O sangue estanca. O problema passa. A enfermidade some. E tudo se faz novo. O que eu quero que você preste atenção, o que chama a atenção, é que Jesus para, e ele diz assim, alguém me tocou. Só que aí nós vamos olhar no versículo 29, versículo 30, quando o sangue estancou, sentiu que do corpo ela foi curada, e aí Jesus, reconhecendo que imediatamente dele saíra poder, virando-se, disse, quem me tocou? E aí os discípulos lá no versículo 31, respondem, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Jesus, tem um monte de gente te tocando, tem um monte de gente te passando a mão em ti, se esfregando no Senhor, tocando no Senhor, é só mais um que te tocou. Será que nós não somos essa multidão? Só mais um tocando em Jesus e nada acontece? Só mais um falando o nome de Jesus e nada acontece? Só mais um orando e nada acontece? Só mais um pedindo alguma coisa e nada acontece? Será que nós não fizemos parte dessa multidão muitas vezes na nossa vida? Porque essa multidão, ela tocava em Jesus. Essa multidão, ela se esfregava em Jesus. Mas nada acontecia. Amados, qual é que foi a diferença? Qual é que foi a diferença para que essa mulher chega, toca em Jesus e na mesma hora sai poder de Jesus, entra nessa mulher e cura ela? Qual é que foi o segredo, a igreja? Diga, ela tinha? Amado, se você se aproximar de Jesus sem fé, é a mesma coisa que você não se aproximar. É a mesma coisa que você ter poder na mão e não usar. É a mesma coisa que você ter uma Ferrari na sua casa com um tanque cheio e você dizer assim, eu vou a pé. Vou pegar um ônibus para ir passear em Pelotas. E a Ferrari, deixa aí. Tem sentido? Não. Hoje eu conversava com o Otávio e eu disse assim, tem sentido um brigadiano, até foi engraçado, ter uma arma na cintura e não poder usar? E ele disse, pastor, pior que a gente não pode. Então larga isso uma vez. Não, primeiro tem que esperar o bandido te dar um tiro, aí se tu tá bem, aí tu pode usar e revidar. Amados, nós temos um poder disposto à nossa disposição. O que nós temos feito? Nós temos tocado em Jesus com fé? Nós temos vivido milagres na nossa vida? Nós temos sentido o poder de Jesus entrar na nossa vida ao ponto de tudo que precisa ser mudado, curado, transformado, acontecer? Às vezes, amados, nós podemos estar enfermos e estamos tocando em Jesus e nada acontece.
Às vezes nós podemos estar tristes, deprimidos, depressivos, ansiosos, e tocamos em Jesus e nada acontece. Às vezes a nossa casa está destruída, o nosso casamento está falido, os nossos filhos estão se perdendo, e nós tocamos em Jesus e nada. Será que não está faltando alguma coisa? Será que não está faltando despertar alguma coisa na tua vida? Às vezes, amados, nós só olhamos para o problema e ainda reclamamos de Deus. Deus não faz nada. Eu estou te pedindo, estou orando, mas não faz nada. O que eu quero que você entenda é que quando essa mulher é procurada por Jesus, e preste atenção, amados, Jesus está procurando pessoas que tenham fé. Jesus começa a olhar para aquela multidão e começa a dizer assim: quem é que foi que me tocou? Quem é que foi? Quem é que foi? Quem é que foi? Quem é que foi? Sabe o que Jesus estava fazendo? Quem é que tem fé aqui? Aonde é que eu vou encontrar fé aqui? De repente Jesus está fazendo a mesma coisa agora para você. Jesus está olhando para o teu coração e está perguntando assim: será que tem fé aqui? Será que tem fé aqui para um milagre acontecer? Será que tem fé aqui para a cura acontecer? Será que tem fé aqui para que algo aconteça de extraordinário nessa vida? E Jesus está procurando, por quê? Porque Ele quer abençoar a tua vida. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para você. Mas a pergunta é, quando Ele está olhando para mim, quando Ele está olhando para você, Ele está encontrando fé em nós? A Bíblia diz que Ele olhava para aquela multidão, Ele desejava encontrar naquela multidão alguém que tivesse fé. Até que em certo momento aquela mulher sai do meio da multidão e diz assim: fui eu. Essa tem fé. Essa encontrei fé nela. A Bíblia diz que ela, tremendo e temendo, ela se prostra aos pés de Jesus e diz assim: Senhor, fui eu. Fui eu que te toquei. Foi em mim que o Senhor encontrou fé. Foi em mim que o Senhor viu algo diferente. A pergunta, amados, é quando você olha para a sua vida, quando você olha para aquilo que você está vivendo, a pergunta é, quando o Senhor está olhando para você, Ele está encontrando fé para que o milagre aconteça na tua vida. Às vezes, amados, nós só reclamamos. Às vezes nós só nos queixamos, nós só apontamos erros, nós só crucificamos pessoas, nós só julgamos pessoas. Mas a pergunta é, e em nós? Existe fé para o milagre? Existe fé para que algo impossível se torne possível? Para que aquilo que o médico diz que não tem solução, o Senhor diz assim: já está solucionado. Para uma família que está destruída, Ele diz assim: só um pouquinho, está resolvido o problema. Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você, e o que Ele precisa encontrar em nós é fé. Por isso, amados, que a Bíblia vai nos dizer, lá no versículo 34, Jesus olha para aquela mulher, encontra fé nela, e a Bíblia diz assim: filha, a tua fé te salvou. Você entendeu? Acho que não. Aquela mulher, quando ela saiu de casa, ela foi atrás do quê? Ela foi atrás de uma cura. Ela foi atrás de um milagre. Ela foi atrás da solução para o seu problema, porque ela não aguentava mais sofrer. Talvez você está nessa situação, você não aguenta mais o que você está passando, e você só vai atrás daquilo que você está precisando. E não entende que Jesus Cristo tem mais para a tua vida. Não entende que Jesus Cristo tem muito para fazer na tua vida, tem muito mais para fazer na tua casa, se for preciso, tem muito mais para fazer na tua família, se for necessário. Ele pode muito mais do que você está buscando. Aquela mulher, ela sai decidida: eu vou tocar em Jesus e vou ser curada. Só que quando Jesus olha para ela, ela diz assim, Ele diz: filha, a tua fé te salvou. Acho que você está começando a entender. Aquela mulher não saiu de lá só curada. Aquela mulher saiu com a salvação, amados. Aquela mulher saiu com a salvação. Ela saiu de lá com o seu nome escrito no livro da vida. Ela saiu de lá com a certeza de que esse é o meu Senhor, esse é o meu Salvador, e a partir de hoje a minha vida está nas mãos dEle. É essa a certeza que você precisa ter. É essa convicção, amados, que você precisa ter no seu coração.
para que você possa viver o que Jesus tem para a tua vida. O que eu quero que você entenda é isso, amados. Talvez muitos de nós não temos mais fé. Só que a Bíblia nos diz, em Romanos 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se aquela mulher não tivesse fé, ela teria sido curada, ela teria sido salva, seria só mais uma na multidão, tocando em Jesus. A pergunta que você tem que se fazer, eu sou mais um? Eu sou apenas mais um na multidão? Eu sou apenas mais um tocando em Jesus? Eu sou apenas mais um que sai da minha casa com problema, toca em Jesus e volta para minha casa com o mesmo problema? Pergunta que você tem que se fazer é essa, amados. O Senhor quer fazer grandes coisas na tua vida. Quando nós olhamos, amados, preste atenção, coloca lá para nós, Mateus 14. Olha o que aconteceu, ó. Tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam, coloca o próximo, e rogavam-lhe ao menos que pudessem tocar a orla da sua roupa. E todos, diga, todos os que tocaram ficaram sãos. A Bíblia está dizendo, amados, que a fama de Jesus era tão grande, que quando as pessoas descobriram em Genezaré que Jesus estava lá, chama todo mundo da cidade, todo mundo que está doente, todo mundo que está enfermo, todo mundo que está paralítico, todo mundo que está com a sua vida destruída, derrotada, chama todo mundo e ao menos toque na orla de Jesus, porque se vocês tocar, a vida de vocês vai se mudar. Se vocês tocar, o milagre vai acontecer. Não interessa o tamanho do problema, é só vocês tocar e ter fé. E a Bíblia diz que todos, pensa num povo que tinha fé, pensa num povo que creu, pensa num povo que estava decidido a viver milagre, pensa num povo, amados, que talvez antes podia não ter fé, ou podia ter uma fé pequena, ou podia ter uma fé morta, mas pensa num povo que resolveu colocar e buscar fé em Jesus. Por isso que aquele dia, amados, quando os discípulos ouviram de Jesus, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão olhar para essa moeira e vocês vão dizer assim, levanta-te, lança-te ao mar e planta-te lá. Como é que é? Eu vou dizer para uma planta se levantar, sozinha, ir lá para o mar e lá se plantar? Sim, isso é A gente podia dizer isso. Aí sabe o que os discípulos disseram? Senhor, aumenta a nossa fé. E o milagre vai acontecer. Sabe o que os discípulos estavam dizendo no original? Senhor, nós queremos essa fé. A fé que o Senhor tem, é essa fé que nós queremos. Por isso que eles disseram, nós não temos a fé que o Senhor tem, mas nós queremos a fé que o Senhor tem. E quando nós tivermos essa fé, nós vamos olhar para a planta e vamos dizer assim, ei, te levanta, planta lá no mar. E o milagre vai acontecer. O que eu quero saber de você, amados, é se você quer que a sua fé seja desperta nessa noite. Então te coloque em pé. Coloca as suas mãos no teu coração. Eu não quero que você ore agora. Mas eu quero que você olhe para dentro de você. Feche os seus olhos. O que precisa acontecer na tua vida? O que você precisa que Jesus faça? Jesus está pronto para derramar poder sobre a tua vida. E a pergunta é o que você precisa que aconteça. Senhor, em nome de Jesus Cristo, começa a tocar, Pai, nesses corações.
Começa, Senhor, a tirar todas as barreiras da mente, do coração, todo pensamento, todo sentimento, tudo aquilo, Senhor, que está impedindo a fé dessa pessoa de ser despertada. Começa a tocar nessa vida. Começa a ministrar, Pai, sobre essa vida, para que a fé dessa pessoa seja desperta. Que a fé dessa pessoa seja despertada nessa noite. Para que essa pessoa não saia daqui. Para que essa pessoa não continue da maneira como ela está. Sem antes ver no seu corpo o teu poder se manifestar. Em nome de Jesus.